A literatura está permeada de histórias sobre viagens, sobre expedições. E o intuito do vídeo de hoje, o objetivo do vídeo de hoje é mostrar, comentar um pouco sobre esses livros de viagem, sim, livros famosos, livros, romances, que traz em seu plot geral, em sua história ali, o miolo da sua história, as viagens, expedições, aventuras. Existem autores bastante conhecidos sobre esse tema, Bom, vamos conversar hoje sobre livros sobre viagens. Vamos lá conhecer? Bom, vocês sabem muito bem que existem vários autores aí bastante renomados na literatura clássica, que traz geralmente em seus textos expedições, histórias sobre viagens, e a gente vai se debruçar hoje sobre alguns desses livros. Vou trazer aqui uma seleção de livros bem interessantes sobre viagens. Mas enfim, você também pode comentar aqui embaixo alguns outros livros que eu não estou lembrado agora, mas que você lembra, sobre viagens, histórias sobre expedições, viagens. Comenta aqui embaixo, eu quero saber, já anota ali para pegar essa dica. Já deixa também seu like, já comenta, já se inscreve, ativa o sininho para as próximas notificações e alguns outros vídeos que estão por vir. Bom, eu vou começar com um livro muito legal, muito bom, e é bem interessante e um pouco enigmático. E que livro é esse, Christian? As Viagens de Marco Polo. Esse aqui é um livro datado ali de 1300, 1280, 1300, escrito em plena Idade Média. Aqui vai contar a história de uma expedição, podemos dizer assim, em direção a Pequim, a China, durante ali os períodos na Ásia. Parece que durou aproximadamente uns 20, 25 anos essa expedição. Alguns, na época, quando surgiu esse livro, diziam que era muito fantasioso, muito estranho, porque, enfim, durante a Idade Média, um período muito obscurantista, as pessoas não acreditavam muito nas coisas, a gente sabe muito bem. E aqui duvidaram muito dessa história, Essa história que foi narrada para outra pessoa escreveu, e, enfim, tem toda uma história por trás das viagens do Marco Polo. E aí foi bem interessante, porque viu-se que depois, anos depois, séculos depois, viu que de fato esse é um relato bem preciso, Inclusive você viu como algum norte ali para historiografia, geografia, que daquela época é um livraço. E então, em breve eu vou trazer vídeo aqui no canal sobre as viagens de Marco Polo, e aqui é um marco, da literatura sobre viagens, Um outro livro, aliás, um autor que é muito conhecido por trazer expedições, histórias de viagens, de aventuras. Eu acho que vocês já sabem mais ou menos quem eu estou falando. Sim, o Jules Verne, que tem aí Viagem ao Centro da Terra, Volta ao Mundo em 80 Dias, enfim, inúmeras outras, A Ilha Misteriosa, vários, 20 mil léguas submarinas, estou lembrando aqui. Mas esse autor ele é muito conhecido por trazer em suas obras expedições, aventuras, viagens, considerado também o pai da ficção científica, por ele estar sempre à frente do seu tempo e ali nas suas peripécias, que ele traz nos seus livros. Bom, eu vou trazer para ilustrar, esses livros de Jules Verne sobre aventuras, viagens, dois livros, e são livros bem marcantes, principalmente A Viagem ao Centro da Terra foi meu primeiro Jules, e eu me apaixonei demais. Foi um livro que eu li assim de uma vez só, me impactou, e eu fiquei, socorro, que coisa deliciosa, é uma coisa muito viciante, E Viagem ao Centro da Terra vai contar nessa história de um professor que descobre ali podemos dizer, umas mensagens, criptografadas, e ele vai decifrar essas mensagens e descobrir meio que o caminho em direção ao centro da Terra. Com isso ele leva o sobrinho dele, vão em busca dessa aventura, uma aventura bastante instigante, que remete muito aos países nórdicos. Quando eu li esse livro, o que eu lembrei foi da Islândia, enfim, mas é um baita livro, tem inúmeras referências sobre arqueologia, mas o mais interessante é essa aventura.
Viagem ao Centro da Terra. É muito interessante, gente. Eu gosto muito de Jules Verne. O outro é A Volta ao Mundo em 80 Dias, que traz também essa questão da viagem e volta ao mundo. A gente vai conhecer ali vários continentes e nessa aventura bem instigante, diversas culturas. É bem interessante o Jules trazer essa cultura, né, que ele ao redor do mundo nesse livro. É muito marcante. Então, recomendo demais. Esses são 2 livros para ilustrar essa história, né, das histórias de Jules Verne. Tem um outro autor que vocês conhecem muito, e esse autor é o autor de Moby Dick. Ele tem um livro sobre viagens muito interessante. É basicamente um relato, né, dele mesmo, que ele, antes de escrever, que é um livro que antecede o Moby Dick, ele viajou por 14 meses ao redor do mundo, podemos dizer assim. Ele saiu ali da ilha do Havaí em direção à América do Sul e, enfim, deu uma volta ali em alguns países. Inclusive, aportou aqui no Brasil, tem alguns capítulos sobre o Rio de Janeiro. E que livro é esse, Christian? Jaqueta Branca, um livraço, eu li faz tempo. Eu acho que tem vídeo aqui no canal, mas é muito antigo, não sabia nem falar direito da época. E lá ele vai contar aqui essa história, né, essa expedição de um navio, né, que é considerado naquela época um navio de guerra, um navio muito potente, norte-americano. E aí ele embarca nessa expedição, de fato aconteceu. Inclusive essa expedição serviu de aporte, né, de inspiração para ele escrever Jaqueta Branca e escrever também Moby Dick. Esse romance aqui, essa história é muito instigante, é uma das histórias sobre viagens mais instigantes que eu li. Vai trazer todo esse olhar dele, né, pelo mundo. E sobretudo ali, o Brasil. É bem interessante a gente visualizar o Brasil sob o olhar de outra pessoa, e naquela época ali, uma época bem remota, podemos dizer assim. É muito interessante, eu gostei demais de Jaqueta Branca. Inclusive, recentemente lançou uma edição pela Clássicos Zaha, que tá maravilhosa. Eu vou deixar aqui a capinha para vocês verem. Eu fiquei bastante feliz com esse, porque é um livro muito bom, de Herman Melville. Na época que a Carambaia lançou essa edição, ele era inédito no Brasil. Agora temos essa outra edição da Zaha, né? Tem alguns outros livrinhos aqui muito marcantes que eu acho muito interessante trazer, que também, inclusive, além de tudo, né, traz em seu título o nome ali, Viagem, né? Esse nome aqui muito me instiga. Quando você vê viagem, eu já penso em aventuras, já penso em inúmeras outras coisas. E é o Viagens com um Burro pelas Cevenas, do Robert Louis Stevenson. Robert Louis Stevenson, a gente lembra de quê? O Médico e o Monstro, A Ilha do Tesouro. Esses são livros bem icônicos. E esse aqui, que a Carambaia também trouxe na época, é bem interessante porque vai trazer um relato do próprio Robert Louis Stevenson, em que esteve no sul da França, se eu não estou enganado, em que ele, caminhando ali, ele passou um tempo no sul da França, né? Era uma região muito montanhosa. E lá ele escreveu esse romance, né, baseando nesse lugar onde ele estava, ali no sul da França, uma região montanhosa, que ele, em cima de uma jumenta, né, ele vai nessa expedição, nessa aventura, e é uma coisa bem interessante. É um livro bem diferente do Robert Louis Stevenson, o que a gente já conhece, do Médico e o Monstro. Mas vale muito a pena conhecer Viagens com um Burro pelas Cevenas. Cevenas é os lugares ali onde ele passou. Um outro livro que, assim, que abriu minha mente na época em que eu li, e que eu disse, caramba, que livro. É um super clássico, né, da literatura, podemos dizer, árabe. O Viagem ao Volga, do Ahmad Ibn Fadl. É um livro datado do século X, para vocês terem noção. Aqui vai contar a história, né, de um homem que vai em direção ao norte. Ele sai ali de Bagdá, se eu não estou enganado, ali meio no centro do Oriente Médio. Ele não conhece, né? Inclusive parece que um dos sheiks naquela época manda ele nessa expedição, que parece que durou muito tempo, né? E foram
4.000 quilômetros ele andando nesses lugares em direção ao norte, e ele chega ali no Volga. Volga é ali próximo à Rússia. Então ele se depara com culturas diferentes. É muito interessante esse relato, porque o que mais me marcou durante a leitura é essa descrição bastante detalhada sobre as culturas, né, sobre os povos que ele ia vendo ao longo desse percurso, né? Era tudo muito inédito para ele, era muito inédito, sobretudo para a cultura árabe. É um livro que podemos dizer que dividiu aí muitos questionamentos sobre isso, sobre novas culturas, esses povos. É bem interessante, gente, essa viagem aqui, viagem ao Volga do Ahmad Ibn Fadan. Magnífico aqui. Ele também traz sobre a cultura viking. Assim, é bem interessante esse livro, então vale muito a pena de ler, e é bem fininho. Dois últimos livros que eu trago nessa lista, que eu quero também que vocês coloquem aqui outras sugestões, que há inúmeras, né? A literatura está permeada de livros sobre viagens, que é outro do Robert Louis Stevenson, A Ilha do Tesouro, que também traz essa expedição. É um livro, podemos dizer, mais infanto-juvenil dele, em que ele vai com esse garoto aqui, que é o protagonista da história. Ele vai nessa expedição num lugar bem misterioso e, enfim, é uma coisa bem instigante, e um navio em que tem muitas coisas estranhas, além do mais, pessoas ali muito suspeitas. É um livro muito instigante. Faz tempo que eu li isso aqui, e eu acho que eu li uma edição reduzida, se eu não estou enganado. Essa edição completa ainda eu não li, mas com certeza eu vou ler e para fazer vídeo aqui para o canal. Um dos livros mais marcantes também da literatura de viagem, acho que a gente, quando pensa livros sobre viagens, e é um livro que já foi adaptado para o cinema diversas vezes, adaptado para quadrinho, adaptado para animação, enfim. Que livro é esse? Viagens de Gulliver, do Jonathan Swift. É um livro que, quando a gente fala de livros sobre viagens, a gente lembra de Viagens de Gulliver, né? Quem já viu o filme sabe muito bem um pouco da história, né? Que vai contar a história do cirurgião Gulliver, que ele vai em direção a lugares desconhecidos, e ele se depara com outras culturas, com pessoas muito pequenas, com pessoas muito grandes. Então é uma aventura muito interessante e muito rica em detalhes. Por outro lado, o Jonathan Swift, ele vai, a partir dessa história sobre viagens, ele vai trazer uma crítica, né, uma sátira sobre a sociedade daquela época. É um livro escrito em meados de 1726, 25, e então é um relato bem interessante e uma crítica daquela época. Enfim, essas são as minha lista, né, de livros sobre viagens. Enfim, escreva aqui embaixo, né, o que vocês acharam, e indique outros livros. Eu sei que a literatura tem muitos livros sobre viagens. Tem alguns que eu não estou lembrado, tem outros que eu estou lembrando, mas eu não trouxe por aqui. Eu acho que um outro que é bem interessante, que eu lembrei agora, é aquele do Jack Kerouac, On the Road, né? Também é um livro sobre viagens, sobre a Rota 66, se eu não estou enganado. É um livraço também. Jack Kerouac é maravilhoso, tá? Enfim, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá aquele like. Se não está inscrito no canal, se inscreve e até a próxima. Tchau!